Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver um problema da Olimpíada Brasileira de Física. A figura a seguir mostra 6 vetores A, B, C, D, E e F, que formam um hexágono. De acordo com a figura, o que podemos afirmar? Então estão aqui todos os vetores, tá, formando um hexágono. O que a gente pode afirmar? Olha, vamos começar pelo vetor A. Tá? Vamos dizer que o vetor seja um deslocamento. Então a pessoa sai daqui e vem até aqui. Depois ela se desloca o vetor B. Depois ela se desloca o vetor C. Depois o vetor D, depois o vetor E, depois o vetor F. Depois de se deslocar todos esses vetores, ela chega aonde? No mesmo ponto que ela partiu. Então é como se eu dissesse que o vetor resultante desses 6 vetores, a soma dos 6 vetores dá o quê? Dá zero, porque ele sai de um lugar e chega no mesmo lugar. Então o resultante é o quê? É ficar no mesmo lugar. É aquilo que faz o efeito de todos eles juntos. Como eles estão um seguido do outro, isso sugere a gente que a gente pode somar, fazer uma soma, tá? Então, o que eu claramente posso afirmar com isso aqui? Que A mais B mais C mais D mais E mais F é igual a vetor zero, tá? É isso que está dizendo aqui, que A mais B mais C mais D mais E mais F é zero. Isso daqui é a regra do polígono. A regra do polígono ela diz que você pega um vetor seguido do outro, tá? E aonde começou o primeiro e terminou o último, você desenha o vetor resultante. Então, se o primeiro for o A, então onde começou o A e terminou o último, que é o F, então é daqui até aqui. Esse é o vetor resultante, que é zero. Ok? Então, isso é uma das coisas que eu posso afirmar. Posso afirmar que A mais B mais C mais D mais E mais F é igual a zero. Se eu jogar qualquer um deles para o outro lado da igualdade, fica menos. Então, eu posso afirmar também o quê? Que A mais C mais D é igual a menos, né? Porque o B veio para o lado de cá. Então, menos B, o A, o C, o D. Então, o E vai para lá, menos E e menos F. Eu posso afirmar isso. Isso daqui é a mesma coisa que está aqui. A gente opera os vetores exatamente como opera os números, tá? Numa equação. Se eu jogo para um lado, ele fica negativo. Se eu jogo para o outro, né? Esse tipo de coisa. Na verdade, não é jogar para um lado para o outro, é somar o negativo de um lado e do outro, tá? Mas outra coisa que é interessante que a gente pode perceber aqui é que trabalhar com os vetores, eu posso deslocar os vetores como eu quiser, tá? Eu só não posso mudar os 3 elementos do vetor, que é o módulo, que é o comprimento dele, a direção, que é uma reta onde ele está em cima, né, uma reta suporte. Então, por exemplo, o do B, a reta suporte é uma reta aqui, ó, tá? Então essa aqui é a direção. E o sentido é para que lado da reta o vetor está. Então está para cima, no caso, ou para baixo, no caso do vetor B. Mas eu posso deslocar ele para qualquer lugar, desde que eu mantenha ele paralelo ao original, do mesmo tamanho e o mesmo sentido, sempre para cima, conforme está aqui. Então eu posso organizar esses vetores de outra forma, tá? Porque com o vetor deslocamento, isso aqui fica bem claro que dá zero. Mas e se os vetores representarem força? Então, olha só, vamos dizer que todos esses vetores representam forças que estão aplicadas ao mesmo ponto. O ponto é esse aqui, ó, tá? Então, o A, nesse ponto, ele está fazendo essa força. Então, esse aqui é o vetor A. Tá? O B, nesse ponto, está fazendo essa força. B. Tá? Eu estou tentando fazer do mesmo tamanho, pode ser que esteja um pouquinho diferente, mas compreenda que é do mesmo tamanho que está aqui. Tá? O C, ele está aqui. Ó. Tá? O D, ele está aqui. Ó. O E está aqui. E o F está aqui. Tá? Tudo aqui. C, D, E e F. Tá? Dessa forma, eu não consigo necessariamente observar que a soma deles é zero. Eu teria que fazer
uma forma diferente. Mas dessa forma eu consigo perceber que a soma deles é zero, porque um está seguido do outro e eles chegam no mesmo ponto. Então, como eu sei que esses dessa forma chegam no mesmo ponto e a soma é zero, então se eu colocar assim, eu tenho que presumir que é zero também. Certo? Se todos eles tiverem a mesma intensidade, né, e for um hexágono, digamos assim, regular, essa figura que deu, então eu tenho certeza que o B é igual ao E, que o A é igual ao D e o C é igual ao F. Igual em módulo, tá? Porque como eles têm sentido, o C está para lá e o F está para cá, então eles não são iguais. Tá? Mas se eles forem iguais em módulo e tiverem a mesma direção aqui, ó, e os sentidos como são opostos, eu percebo que aqui também é zero. Então, isso sendo força, eu consigo perceber de que a soma deles é zero. Tá? Mas eu preciso mais elementos. A única coisa que eu posso afirmar a respeito dessa figura, né, não dessa, mas dessa figura, é que como eles estão encadeados um seguido do outro, e onde começa o primeiro, termina o último, então a soma deles é igual a zero. Ok, pessoal? Então é isso aí. Inscreva-se, curta, compartilhe e até a próxima.